Boa noite, quinta-feira, 23 de junho. Hoje você vai saber em quais condições o trabalho na adolescência é bem-vindo. Sobre a necessidade desse processo seguir aliado à escolarização, vamos conversar com a professora do curso de Pedagogia da Unesp, Maria do Carmo Kobayashi. Lei da aprendizagem garante a inserção de jovens no mercado de trabalho sem abrir mão da formação escolar. Com obras atrasadas, fila por vagas em creches na rede municipal em Bauru ainda é de 1.000 crianças. O Unesp Notícias começa com um problema que parece longe de ser resolvido em Bauru: a falta de vagas em creches. Hoje são cerca de 1.000 crianças aguardando para serem atendidas pela rede municipal de ensino. Algumas famílias cobram na justiça o direito à vaga. Só neste ano, 373 crianças foram matriculadas por ordem judicial. O município tem previsão de inaugurar novas creches, mas 5 obras nem saíram do papel e outras 5 estão atrasadas. As mães são as mais prejudicadas. Essas mulheres moram no bairro Pousada da Esperança 2 e têm um problema em comum. Estão desempregadas. Para piorar a situação, elas não conseguiram vagas em creche para os filhos. Como não tem com quem deixar as crianças, fica difícil procurar trabalho. Tem creche aqui perto de casa, mas eles não querem dar vaga pra gente. Falar que não tem vaga, que só o ano que vem, porque agora tá tudo cheio. E como que eu trabalho desse jeito? Está desempregada? Eu tô desempregada já faz 6 meses já. Você disse para mim que ela estava na creche, mas onde era? Santa Luzia. Quantos ônibus você tinha que pegar? 2 ônibus. Então você acabou desistindo. Acabei, né? Quer R$10 por dia de passe? Você já procurou o conselho tutelar? Já procurei, falaram pra ficar na feira de espera também. A poucos metros da rua onde moro, uma creche novinha em folha aguarda a inauguração prevista para agosto. A unidade foi construída para atender crianças entre 4 meses a 5 anos de idade. Serão 150 vagas, mas para garantir uma delas, as mães teriam de conseguir emprego. Não tem como arrumar emprego, a gente fica aqui passando mal condições, não tem como comprar nada para nossos filhos, porque a gente não tem como trabalhar, né? Se eu conseguir a vaga para eles na creche, eu vou atrás de serviço e consigo. Mas, de acordo com a Secretaria de Educação, a falta de trabalho não será impedimento para as mães matricularem seus filhos. O período integral, ela precisa comprovar trabalho, né? Isso é uma necessidade. E ela pode ficar no período parcial, isso não é problema nenhum. Isso para toda e qualquer criança, o período parcial está liberado. Hoje estão matriculados em escolas municipais de educação infantil mais de 13.000 alunos. Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação, cerca de 1.000 crianças aguardam vagas em creches municipais na cidade. Demanda que deve ser atendida com a inauguração de 3 creches ainda este ano, 2 no ano que vem e a construção de outras 5 unidades. O problema é que sempre aparece um fator novo. Agora, esse ano, nós tivemos as crianças deixando a escola de educação infantil particular e vindo para a pública por dois motivos: a crise e a qualidade da escola. Além disso, aquelas escolas que nós tínhamos com período parcial, né, a criança vai só no período da manhã ou da tarde, elas estão acabando, porque as mães estão precisando trabalhar também e aí precisam do período integral. Uma criança em período integral ocupa 2 vagas. Mesmo com a redução do índice de natalidade, a demanda, a procura pela escola pública tem crescido significativamente. Se a situação na Pousada 2 deve ser resolvida em poucos meses, o mesmo não dá para dizer para os moradores da Quinta Ranieri. Esta creche estava prevista para ser inaugurada no início de 2015, mas de acordo com a Secretaria de Educação, a unidade só deve entrar em funcionamento no primeiro semestre do ano que vem, um atraso de mais de 2 anos. Enquanto isso, quem não tem como esperar busca outras formas de resolver o problema. Foi o que fez a Érica. Ela acionou o Conselho Tutelar. Eles me aconselharam a ir procurar o Conselho Tutelar, que no caso é pedir uma vaga judicialmente. E eu fiz isso no mesmo dia, fui no Conselho Tutelar. Eles deram um outro papel para a gente levar na escola. A escola é obrigada a dar a vaga nesse prazo de novo de 15 dias. Caso eles não deem, o próprio Conselho Tutelar entra com um recurso para conseguir a vaga judicialmente. As medidas protetivas e o que vem do juiz e tal tem crescido
E, às vezes, uma criança que é a 20ª excedente, que fez a sua inscrição há uma semana, passa na frente de uma criança que está desde março esperando a sua vaga. Eu penso que esse não é o caminho ideal. O ideal é que elas aguardem, porque todas serão chamadas, principalmente nessa escola que será inaugurada. Sexta-feira de tempo aberto em todo o estado de São Paulo. Não tem previsão de chuvas até o fim de semana, pelo menos. Bauru também segue sem chuvas. Agora a umidade do ar é de 67%. Praticamente não venta neste momento. Hoje os termômetros variaram dos 13 aos 26 graus. Amanhã a mínima deve ficar em 14 e a máxima de novo em 26 graus. Depois do intervalo, a gente fala da lei que garante a inserção adequada de jovens no mercado de trabalho. Você vai conhecer o Leonardo, que recebe capacitação para trabalhar sem comprometer os estudos dele. Daqui a pouco voltamos num instante só. A Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru e o IPMET promovem a segunda edição da Semana de Imersão Total em Astronomia. As inscrições estão abertas e vão até este sábado. As informações com a repórter Leire Bevilacqua. O curso é voltado à formação continuada de professores e alunos e também a todos os interessados em astronomia. São 100 vagas disponíveis e todas gratuitas. Quem nos dá mais detalhes é o professor Rodolfo Lang, diretor do IPMET e um dos organizadores dessa semana. Quais vão ser os temas abordados, professor, nesse curso? São os temas básicos, introdutórios da astronomia, fenômenos celestes, fases da Lua, características dos planetas, a astrofísica, buracos negros, ondas gravitacionais, são alguns temas principais. E dentro desses temas serão elaboradas as atividades? Sim, é uma sequência de palestras, na verdade, pelo nosso convidado, um astrônomo profissional, que é o professor Dr. Roberto Bosco, do Instituto Astronômico e Geofísico da USP. E qual vai ser a duração do curso? A duração, a carga horária total é de 40 horas, sendo 8 horas diárias, do dia 4 a 8 de julho, 8 horas por dia. E como os interessados em participar devem fazer? Basta acessar o site do evento, Semana de Imersão Total em Astronomia, a segunda semana, e lá tem uma ficha de inscrição onde a pessoa, o interessado, se inscreve gratuitamente. E onde vão ser as atividades, professor? Serão realizadas no auditório Adriana Chaves, do campus. Muito obrigada pelas informações. Então, só lembrando, as inscrições são gratuitas, mas devem ser feitas pelo site. Leire Bevilacqua para Unesp Notícias. A gente fala agora de uma saída para combater a exploração da mão de obra infantil, um problema que vem crescendo no país por causa da crise econômica. O último dado do IBGE de 2014 mostra que 3.300.000 crianças e adolescentes foram empurrados para o trabalho irregular. O que nem todo mundo sabe é que a partir dos 14 anos, o adolescente pode sim ter um emprego, mas ele precisa de uma série de garantias, como capacitação, condições adequadas no ambiente profissional e acompanhamento do desempenho escolar. São regras definidas pela Lei da Aprendizagem, que contribuem com a formação de jovens, como que você vai conhecer na reportagem. Leonardo tem 16 anos e cursa o primeiro ano do ensino médio. De segunda a quinta-feira, ele chega em casa por volta do meio-dia, arruma a mochila, se despede da mãe e segue para a seção de benefícios da SEBS. Aqui ele trabalha no atendimento ao público, preenchendo o cadastro único. A oportunidade de emprego surgiu há cerca de um mês e trouxe mudanças para a vida do jovem aprendiz. Está me ajudando a conversar melhor com as pessoas. Como que você acha que essa atividade pode contribuir no seu futuro? Pode me ajudar a ter uma boa comunicação, falar com as pessoas no serviço, entender melhor. A supervisora do garoto é só elogios e já observa melhoras no rendimento dele. Ele se desenvolve enquanto pessoa, enquanto ser humano, no trato com as pessoas, aprender a lidar com as dificuldades das pessoas. E ele tem se desenvolvido muito bem, tem realizado as atividades satisfatoriamente e tem sido um bom aprendiz.
A vaga só surgiu porque Leonardo foi encaminhado pela Legião Mirim de Bauru. A entidade faz a capacitação profissional gratuita de jovens entre 14 e 17 anos, de acordo com o que determina a lei da aprendizagem. Então, para vir para cá, além da idade, eles precisam estar matriculados na rede de ensino e ter bom desempenho escolar. A partir do momento que eles são encaminhados para o primeiro emprego, um dos critérios de desligamento é a reprovação escolar. Então, eles têm que ter boas notas, frequência, um ótimo desenvolvimento escolar. E nós acompanhamos isso bimestralmente. De acordo com as características pessoais, cada garoto é encaminhado para um tipo de curso profissionalizante. Mesmo já empregado, Leonardo vem para a Legião uma vez por semana para dar continuidade à formação. Para o garoto, o que ele vivenciou aqui foi fundamental para a entrada no mercado de trabalho. Aqui a gente aprende sobre marketing, né? Aqui a gente também aprende como se comportar numa entrevista, a me comportar melhor, a me vestir melhor, me ajudou na escola também. Sem essa oportunidade que você está tendo aqui, como que seria a sua vida profissional? Não sei. Eu ia ficar em casa, deitado, dormindo. A Legião Mirim de Bauru foi fundada em 1960 e de lá para cá, cerca de 40 mil jovens já passaram por aqui para ter a primeira oportunidade de emprego. O problema é que nem todos que frequentam a Legião vão conseguir uma vaga. Isso porque a adesão dos empresários da cidade ainda é pequena frente à demanda. O que você acha que falta por parte dos empresários da cidade para abrirem mais as portas, né? Eu acredito que é o conhecimento da lei mesmo do aprendiz, porque o empregador é a Legião Mirim. Então a empresa ali não tem um vínculo empregatício com o adolescente. Passa a ter a partir do momento que ele está trabalhando na empresa, se desenvolveu bem e é efetivado pela empresa, né? Mas até aí ele é um empregado da Legião Mirim. Irene, mãe do Leonardo, tinha o sonho de ter participado de uma entidade como a Legião para se qualificar, mas não teve chance. Por isso, depositou todas as esperanças na formação do filho. Já tive parentes, né, que frequentaram, então é muito bom a instituição. Além da profissionalização, o dinheiro que entra em casa faz diferença no fim do mês. Inclusive eu estou mexendo com financiamento, construção de casa. Então, ele tem me auxiliado bastante, né? Visto que eu sou divorciada, só tenho o salário do emprego. Então, ele auxilia, né? Já dá para comprar umas coisinhas para ele e também incentivar ele a já ter compromisso em pagar as contas, né? Por isso, tudo que a Irene mais quer é que o filho continue aproveitando essa chance. A minha expectativa é que ele seja um bom profissional, entendeu? Que ele leve a sério o serviço dele, né? Que ele tem bastante responsabilidade. No próximo bloco, a gente vai aprofundar essa discussão sobre a importância dessa inserção do adolescente no mercado de trabalho, favorecer a aprendizagem. Quem conversa com a gente é a professora do curso de Pedagogia da Unesp, a Maria do Carmo Kobayashi. Daqui a pouco, voltamos já. Voltamos e a gente continua a falar das estratégias para erradicar o trabalho infantil, como a lei da aprendizagem, que dá as condições para que o adolescente entre no mercado de trabalho sem descuidar da educação formal. Sobre esse assunto, vamos conversar com a professora do curso de Pedagogia da Unesp, a Maria do Carmo Kobayashi. Professora, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Professora, a gente sabe que os prejuízos são terríveis para uma criança que é empurrada para o mercado de trabalho. Por isso veio essa lei em resposta que aos 14 anos o adolescente já teria condições de ir para o mundo do trabalho. E na sua visão, ele pode se favorecer sim com essa experiência? Eu acredito que sim. Eu sou contrária a toda ortodoxia. Então essa questão do adolescente não poder de forma alguma trabalhar, ou então dele ter uma forma de trabalho que não seja concernente com o tipo de vida adequado a essa fase da vida que o adolescente se encontra, né? Eu acho que todos os extremismos, eles são péssimos, desfavoráveis, justamente no momento de construção da vida de uma pessoa. Então eu acredito sim que aqueles que querem
e instituições que saibam, que tenham consciência de qual é o seu papel social e quais são as necessidades e os interesses desses jovens, faça toda a diferença na vida deles. Por outro lado, nós sabemos que são criados N projetos de segundo turno para que os adolescentes, as crianças fiquem nas escolas e às vezes nem tão com tanto êxito, que não seja uma situação tão exitosa. Então, eu acredito que essa lei do aprendizado, desde que ela venha amparada com espaços que eles possam receber os cuidados necessários, que se considerem justamente o que é bom para esse jovem, para esse adolescente, faça a diferença sim. E esse adolescente numa empresa, lá no universo do trabalho, vamos chamar assim, ele pode desenvolver valores, competências que muitas vezes são negligenciadas ou que não tem espaço para serem trabalhadas na educação formal? Eu acredito que sim. Nós temos, no mundo da educação, nós temos alguns teóricos que mostram isso, né? Um americano chamado John Dewey, ele falava muito bem, a teoria dele é maravilhosa, pouco estudada, ainda pouco conhecida, mas ele fala que não pode haver esse distanciamento do mundo do trabalho, do mundo da vida cotidiana, do mundo da escola, né? Tanto que ele deixou várias obras com estudo, um outro francês fantástico, fabuloso, Célestin Freinet, ele falava da relação da pedagogia pelo trabalho, né? Então, esses teóricos, eles mostram, a meu ver, uma contribuição muito interessante, que não se separa a vida da escola, né? Senão se torna uma coisa muito artificial. À medida que a sociedade foi ficando mais complexa, a criança e o adolescente ele foi se distanciando muito do mundo do adulto. Para algumas coisas isso é muito bom. Por exemplo, a erradicação do serviço do trabalho infantil, que é uma coisa nefasta na infância, né? Na adolescência a coisa já começa a ter uma outra configuração, né? Então, isso foi se afastando. Sociedades primitivas, o aprendizado do cotidiano, o aprendizado da vida e o trabalho, elas se misturavam. Na nossa sociedade, houve uma separação total disso. O ensino médio vive uma crise, inclusive, por causa disso, né? Exatamente. E nós temos um outro tipo de crise que eu acho que pode ser essa contribuição. A falta justamente da aproximação dos nossos alunos do mundo do trabalho, né? Você vê, às vezes, a gente que acompanha, que é professor da universidade, as entrevistas às vésperas de vestibulares, que é o que nos alimenta, os alunos que entram, o jovem, ele faz uma opção profissional muito precocemente. Eu não sei, eu acho que eu quero medicina, odontologia, engenharia, direito. Então, são coisas totalmente dispareadas, distantes, né? Esses jovens que estão tendo acesso a esse tipo de aproximação, de vivência. E outra, viu, Larissa? Eu acredito que a ética, o desenvolvimento da ética, dos procedimentos éticos de respeito ao outro, de respeito à sociedade, os seres que estão nesse grupo que eu convivo, eles ocorrem justamente pela inserção num grupo. E por que não, no caso da lei da aprendizagem, no caso que nós vimos tão bem desses jovens, né, que aconteça dessa maneira, com um adulto responsável que esteja olhando por esses adolescentes, por esses jovens. A gente tem a Legião em Bauru que presta um trabalho fantástico. Nós temos exemplos na universidade, eu que trabalho no curso de pedagogia e no curso de artes, eu tenho vários alunos que estão muito bem encaminhados e que eles contam que eles fizeram parte da Legião. E como isso foi importante na vida deles, né? Então, eu vejo com muito bons olhos. Nós temos que tomar cuidado só em como vai ser essa inserção, como essas empresas, esses empresários, essas indústrias, esses espaços de inserção desse jovem no trabalho, eles olham, cuidam, protegem e olham os interesses e as necessidades desses garotos. Tá certo, eu queria aproveitar a presença da professora Maria do Carmo, que é uma referência nos estudos em educação infantil. Não poderia deixar de perguntar sobre a nossa primeira reportagem, que fala da falta de vagas na rede municipal, em creches, não é, Maria do Carmo? Nós
Pontuamos que é um problema para as mães, mas o direito que está sendo violado aí é o das crianças, né? Exatamente, exatamente. A primeira coisa em relação à creche, né? A educação infantil, ela começa aos 3, 4 meses e vai até os 5 anos e 11 meses, nas instâncias de creche e de pré-escola, né? Até 3 anos e depois de 4 a 5 anos e 11 meses. A primeira coisa que nós temos que pensar é que o direito à creche não é da mãe trabalhadora, é da criança. Então, se o direito é da criança, não pode se priorizar a mãe trabalhadora, né? Tem que se priorizar a criança. Então, o que está se negando é um direito da criança, tanto que na nossa legislação, a educação infantil obrigatória é a partir dos 4 anos. E a gente entende por que, Larissa? Porque a educação de creche, ela é muito mais cara, ela demanda um profissional altamente especializado, porque é uma criança que não fala ainda, né? E que tem uma necessidade muito grande de adultos qualificados, competentes e, principalmente, que gostem de criança, que saibam o que é ser uma criança e que saibam como tratar uma criança. Tá certo, então. Muito obrigada por suas contribuições mais uma vez, Maria do Carmo. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Por hoje é só. O Unesp Notícias volta amanhã às 7 da noite ao vivo. Tchau.